Olá, pessoal. Eu sou Renato Cinco, vereador pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro, e nós vamos começar mais uma quarentena ecossocialista e libertária. E hoje a gente quer conversar com vocês sobre a cultura, especialmente, né, sobre a cultura aqui na nossa cidade, na cidade do Rio de Janeiro. Né? A gente criou esse espaço da quarentena ecossocialista e libertária, né, para fazer debates importantes para a sociedade durante o período da pandemia. Né? E a cultura, ela é... Eu não consigo dizer nem que a cultura é importante para a sociedade, é quase como se a cultura é a sociedade. Né? A cultura é absolutamente constitutiva da gente, né? E a gente tem um setor cultural historicamente muito desvalorizado pelo poder público aqui no Brasil, né? Especialmente o que não são grandes espetáculos, né? Grandes produções, a cultura popular sempre com muita dificuldade. E claro que o setor da cultura é duramente atingido pela pandemia. Né? Então, para a gente conversar sobre esse tema, eu vou botar aqui a imagem de galeria, né? Eu e o Serginho Monteiro, nosso colaborador lá do Mandato, estamos recebendo aqui para conversar com a gente hoje sobre a cultura, né? Um cara que já botou a gente para dançar muitas vezes, né, Serginho? Na Rádio Pulga, na Festa Funk, no Circo Voador, né? Na Orquestra Voadora. Aliás, a última vez que eu vi nosso camarada Lencinho, está escrito Carlos Smith ali, eu não entendi muito bem, ele vai ter que explicar isso aí. Nosso camarada Lencinho, a última vez que eu vi, ele estava lá em cima do carro de som da Orquestra Voadora. Lencinho, muito obrigado por você topar participar aqui com a gente dessa nossa quarentena. Tudo bem, Lencinho? Bom, tudo bem. Muito boa noite. A gente está gravando aqui à noite. Quero dar aí uma salve ao Renato Cinco, ao Serginho, parceiros de longa data, pessoas que eu considero e respeito muito. Renato, inclusive, tem uma história recente aí com o circo, né? Porque ele deu lá a medalha Pedro Ernesto lá pelo trabalho do Circo Voador. A gente fala disso daqui a pouco. Mas é isso, pessoal. Muito boa noite. Vamos conversar um pouco aqui, saber como é que a gente do circo está passando a pandemia e saber também as expectativas que a gente tem para esse setor da cultura. A gente participei recentemente de uma conversa com o vereador Tarcísio Mota, que foi muito interessante, porque o Bruno Borges levantou uma coisa, poeta, né? Bruno levantou uma coisa assim: a gente se acostumou a falar que a cultura foi a primeira a parar e a última a voltar. Mas tem muita gente da cultura trabalhando mais ainda durante a pandemia. Então, na verdade, se acostumou a falar isso, mas não. A gente, inclusive, eu sou das profissionais da cultura aqui, estou trabalhando bastante nesse período e estou aqui para compartilhar um pouco essa experiência com vocês e responder questões e a gente fazer debates aqui, entender caminhos e possibilidades e, claro, sonhos, né? Porque a cultura também é sonhar, encantar, é a gente poder levantar voos e mudar, ampliar nossos pensares. É isso aí. Valeu, Luizinho. Obrigado mesmo pela sua participação. E eu quero agradecer ao Serginho também, Serginho. Valeu. Obrigado por você estar aqui comigo, me ajudando a receber o Lencinho para essa conversa hoje. Boa noite, Cinco, Lencinho, todos e todos. Bom dia, boa tarde também, que a gente não sabe que hora, né, o internauta aí, a galera vai poder ter um tempinho para assistir a gente falando aí de cultura. Mais uma vez, agradecer aí ao Renato Cinco me convidar para participar de uma quarentena ecossocialista, nesse momento de quarentena, nesse momento a gente aí em casa, né, saindo pouco, fazendo o essencial, para falar de um tema muito importante de cultura, focando na cultura do município do Rio de Janeiro, que desde que essa atual gestão chegou aí, foi uma perseguição à cultura, um cateamento, enfim. A gente vai debatendo aí no meio dessa quarentena ecossocialista aí com o Lencinho, camarada aí de longas datas, né, Lencinho? É isso. Vale lembrar também, pessoal que está assistindo, que foi aniversário do Serginho aí recentemente. Então, vocês deixam seus parabéns aí nos comentários, vocês achem. Mais um ano de luta e aprendizado aí. Valeu. Pô, gratidão. Parabéns. Parabéns, Serginho. Bom, Lencinho, a gente queria começar essa conversa aqui
falando um pouquinho, né, sobre como é que isso aí que a gente já estava falando na introdução, né? Os impactos da pandemia no setor cultural aqui na nossa cidade, né? Você já trouxe um elemento interessante para o debate, né, que é não falar só no que parou, né, mas também no que aconteceu durante esse período. Conta para a gente aí, como é que foi esse susto, como é que está sendo esse período para você e para o setor cultural aqui do Rio. Bom, vamos tentar então pensar no sentido mais amplo, porque depois a pouco eu vou entrar um pouco de falar do circo, aí eu vou falar um pouco como eu estou. Mas a gente tem, acho que tudo o que se falou muito sobre essa pandemia foi sobre o escancaramento das diferenças, né? Então a gente vê isso também na cultura, porque você tem, por exemplo, essa cultura, quando eu falei que a gente parou de trabalhar, ou não parou de trabalhar, não sei o quê, primeiro é porque teve toda uma movimentação aí de setores da cultura que se uniram de uma maneira linda para pressionar e, junto aí com os deputados, aprovar a Lei Aldir Blanc, né, e conseguir, que agora já recentemente está sancionada e está agora encaminhando finalmente para que chegue. Vale lembrar, a gente sempre ressalta, essa coisa da Lei Aldir Blanc, mas aí o cara vai ganhar. Não, gente, muita gente vai receber essa grana, é a ponta lá da cultura, aquele pessoal que está mais desfavorecido agora. Não é porque a cultura não é só aquele camarada que pega o violão e faz a canção, não é só aquele cara que interpreta na novela. A gente está falando do setor de cultura. Então a gente está falando daquele cara que fica ali na bilheteria, a gente está falando do roleteiro, a gente está falando do seu tiozinho que limpa os teatros que estão fechados nesse momento, sabe? Então a gente está falando de pessoas que lidam com coisas técnicas de palco, que nesse momento estão com os maiores espetáculos estão parados. Claro, tem uma coisa ou outra funcionando mais com gravações, mas a grande maioria está parada. Então, a gente está falando de pessoas que realmente estão desassistidas. A gente vê desde que a pandemia começou, estão desassistidas desde março. E a gente está em setembro, então é muito tempo. A gente tem também, obviamente, um impacto direto sei lá, setor de todos os setores, porque o cinema está fechado, o teatro está fechado, os shows estão impedidos de acontecer. Então, você tem aí... E quando eu falo essa coisa de escancarar as diferenças, é porque, óbvio, você vai ter um setor da classe artística que tem um renome, que tem um conhecimento, que vai conseguir um apoiador, que vai conseguir uma empresa que financia, que vai fazer lives maravilhosas. E que bom que também tem, eu não estou reclamando que isso exista, não, pelo contrário, que bom a gente estar na nossa casa e poder ver um show do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, né, do Monarco, né, que são grandes nomes. Agora, você sabe que você tem um setor que está ali, que é uma galera já... Eu não estou falando nem do garoto que está começando com o seu violão, não. A gente está falando de toda o que chamam de artista de porte médio, né? Que é um nome que eu não gosto de dar, porque não gosto de nivelar assim, mas a gente sabe aquele cara que leva... Que justamente o cara que toca no circo, que toca no Rival, artista de 200, que esse camarada está ainda se virando. Você tem fenômenos. Quem é a Teresa Cristina na quarentena? A Teresa Cristina é um fenômeno. Foi a pessoa que teve a sacação de começar, e aí ela fez uma coisa super inteligente, super... um repertório vastíssimo, um estudo bacana, né? Você viu que o negócio não se repete, já estamos falando também de 4 meses aí de quarentena com ela fazendo essas lives diárias dela, mas isso são fenômenos, né? A cultura tem disso no Brasil, às vezes uma pessoa diz, veio o garoto da comunidade e estourou, virou um cantor de sucesso. Claro que a gente tem esses fatos, mas a gente sabe que isso não é como tudo, não é para igual para todo mundo, não é uma realidade, não é um setor, por exemplo, que seja amparado, que se possa chamar de uma indústria cultural, que vai trabalhando, pesquisando, olhando para novos fenômenos, né? A gente tem um setor bem desestruturado há muito tempo, né? Mas a cultura também, ela ao mesmo tempo que a gente está vendo esse momento de dificuldade, a gente está vendo o que a gente já percebeu, que não é segredo para ninguém, que a cultura está sendo o que está mantendo a sanidade das pessoas nessa quarentena, né? Quem nesse momento aí não maratonou uma série, não viu bons filmes, não leu bons livros, não está vendo as lives, não está reouvindo discos, sabe? Claro, já passou, acho que para boa parte já passou aquele momento que as pessoas falam, para quem está no mandato, então não parou nunca, mas aquele momento que as pessoas estavam mais em casa perdida, praticamente todo mundo já voltou para seus... Ou a maior parte no home office, mas muita gente também obrigada a já voltar a seus locais de trabalho. Mas ainda assim a cultura está se mantendo, porque esse formato que o senhor da cultura quis fazer aqui, de fazer cultura assim, a gente vai ter que pensar e discutir ele, porque a gente não tem uma previsão de volta, né? Então a gente já teve editais de emergência, mas foram editais que eu não sei, isso está claro, não é simples, a gente sabe que simplesmente você não faz um edital, pega o dinheiro público e dá para os outros, mas quando se bota o nome emergência junto, foram editais um pouco demorados, uma grana pouca, a gente já não tem muito outros editais anunciados que vêm por aí para ajudar, que são coisas essenciais e muita coisa legal, porque já você pode apurar
também uma produção legítima que foi feita nesses últimos momentos, nesses últimos meses de cultura. Então já tem uma galera se destacando. Essa galera que está se destacando, essa galera que eu digo, uma galera nova e tal, essa galera que tinha que estar sendo incentivada para ensinar, capacitar cada vez mais pessoas. É como se a gente pegasse até essa coisa da cultura e levasse para o campo dos professores. A gente não está falando de volta às aulas. Quantos professores tiveram que, do dia para a noite, entender um diretor, uma dona de escola que falou: agora você tem que dar aula digital, sem nenhum treinamento? Como é que se capacita essas pessoas a dar aula de forma virtual? Tem que ter esse pensamento. Como é que se faz cultura de forma virtual? Como é que capacita-se cada vez mais as pessoas para fazerem cultura de forma virtual? Essa é uma das discussões que a gente tem que ter também junto. Então, enfim, acho que só essa introdução mostrou. Temos muitas questões para cuidar, para olhar para a cultura, para pensar cultura. Um momento muito importante, eu acho que é um momento que é chave por isso. A cultura está sendo também, mais uma vez, protagonista nesse momento de quarentena, porque ela está trazendo sanidade mental para as pessoas. Então, como é que a gente quer que essa cultura vigore a partir daqui? Que olhar a gente vai dar para essa cultura? Que importância a gente vai dar para essa cultura? É isso. Pô, obrigadão. Eu queria chamar o Serginho, né, para entrar na conversa com a gente. Eu queria só dizer o seguinte: o Serginho, ele colabora sempre com o nosso mandato e a gente convidou ele para esse papo aqui, porque o Serginho também é da área cultural, né? Serginho aí, Sim. né, tem uma história, ele é bem mais velho que a gente, né? Ele tem uma longa trajetória na cultura carioca, né? Pegou aquela lapa antiga, Não é? Ele com Moreira da Silva, né? Bezerra, estava lá. Mas o Serginho é do forró, o Serginho é do samba, né? O Serginho, inclusive, é um dos agitadores aí do Planta na Mente, né? Que é o nosso bloco de carnaval canábico, né? Que defende a legalização, que eu estou sempre nas cordas, viu, Lencinho? Minha contribuição Certo. nos últimos 10 carnavais aqui no Rio, além de levar o estandarte da Marcha da Maconha para todos os desfiles da Orquestra Voadora. Eu acho que desde o primeiro, hein? É verdade. Eu levei o É estandarte da Marcha. verdade. É verdade. São as minhas duas tradições no Carnaval. É o estandarte da Marcha da Maconha no Orquestra Voadora e as cordas do Planta na Mente. No Planta na Mente. Serginho, antes de você falar, eu queria até te fazer uma provocação, já para complementar a sua fala. Porque como você é do forró e do samba, fala-se muito, mas como a narrativa que se criou para esse atual presidente entrar no poder, era que o sujeito da cultura é um vagabundo. E você, com certeza, pode ter relato aí de muito músico que tem que trabalhar de segunda a segunda para levar esse sustento e que, nesse momento, agora tem pedido de trabalhar. Então, Sérgio, eu também queria deixar já acentuar isso aí para a gente poder também entrar nesse ponto. Vamos lá. Muito bom, Alicinho, muito bom, né? Vocês falaram aí que eu sou um pouco mais velho, né? Me chamaram muito de vagabundo, né? E por bastante tempo eu consegui trabalhar na noite pagando aluguel, me sustentando, enfim, muitas coisas. Mas nós, artistas, né, percussionistas, principalmente a galera mais de rua, a gente é muito descriminalizado mesmo, assim, né? Chamaram muito de vagabundo. Porque chegava de manhã, dormia tarde, então só isso aí, pô, tá na rua trabalhando, tá na boemia. Como vocês falaram aí de Moreira da Silva, então eu não cheguei a pegar essa galera não, eu tive o prazer de tocar com o seu Valdemar Madrugada, que era um grande malandro da Lapa, e eu cheguei a tocar algumas rodas de samba, não tá na rua, lá atrás no São Antônio, enfim, nos lugares que não existe, não fazem mais aquela roda de samba. Não, mais ou menos o que eu estava falando, né? A gente, com essa atual gestão aí, os problemas de cultura vêm antes da pandemia. A gente tem que, né, o pré-pandemia e pós-pandemia. Pós-pandemia é isso que o Lencinho levantou. Os profissionais da cultura, né? Tudo tem que se reinventar. Eu estou me reinventando, trabalhando de casa, fazendo coisas pelo computador, participando de live, né? Não todas as pessoas têm condição de fazer uma live, uma internet boa para poder fazer uma live, ainda mais em gravação de música, que cada um vai estar fazendo dando a sua contribuição, o seu tema, a percussão vai fazer a sua cozinha, a sua base, né? Fica difícil.
Atuar, eu acho que fica mais fácil, né, de fazer as edições, mas para tocar é complicado, né? Então, as pessoas vão ter que aprender o novo jeito de fazer a cultura, né? Abrir os espaços, quando começar a abrir com cautela, seguindo as orientações dos cientistas, das organizações de saúde, né? Para ir voltando tudo sem o Rio de Janeiro tentar subindo, né, nos casos, está em alta, estava para baixo, agora está em alta. Então a gente tem que pensar bem essa questão, como vai funcionar. E melhorar a estrutura municipal de cultura, né? Essa gestão que veio, você está falando que consegue dialogar. Eu cheguei a dialogar com eles na questão do Imperato aqui no MEA, e fui lá e sentei na secretaria e falaram que eu segurar e tal. Veio a pandemia, o Estado pegou o Imperato de volta, né? O Imperato, o imóvel é do Estado, é um convênio que tinha com a Secretaria Municipal de Cultura, e a gente perde um grande espaço, né? Que é um centro cultural, é um teatro, tem sala de cinema, tem um terraço que faz várias coisas de cultura, tem escola de mestres ali Porta-Bandeira, tem o projeto da viúva do João, né, que é o clubinho do samba, que tem convênio com as escolas municipais que fazem aulas de percussão, de violão, de cavaquinho, enfim, a gente perde um espaço desse que o governo do estado falou que vai colocar para frente, a gente não sabe como é que vai ficar. Mas a perseguição, né, da cultura de rua. Eu nasci da cultura de rua, né? Nasci na Magalhães Couto, onde o João Nogueira nasceu, né? Fui fundador da Banda do MED em 1988. Acompanhei ali o Clube do Samba na José Veríssimo, toda essa história que o MEA traz com o samba, né? Com os desfiles de bloco, os desfiles de escola de samba que eram na Rua de Arda Cruz. O Rei Momo, o Edson Santana, ele recebia a chave da cidade na Dias da Cruz, né? O carnaval começava no MEA, então eu tenho isso muito marcado dentro de mim. Então eu tive sempre essa aproximação com o samba. E aí, quando eu fui estudar música, eu vivendo o Festival do Forró, por quê? Fecharam o Circo Voador em 96. Né? Os shows de reggae era uma coisa que eu curtia muito, e de rock sumiram. Você teve a resistência do rock lá no Garage, né? Na região ali da Praça da Bandeira, Rua Ceará e tal. E a galera do reggae ficou meio solta. Então tinha o Teatro de Londres e tinha a Cantareira lá do outro lado da poça lá. Era a cultura que a gente tinha, né? Na noite. Então, e os forrós vieram nessa junto, né? Final de 97, por aí. E aí pegou esse lance, quando eu me vi, eu estava músico de forró, produtor de forró, produzi vários forró na Lapa, em Santa Teresa, em vários lugares, no Sana, óbvio, né? Morei lá um tempo. E nisso a gente ficou sem espaço, né? E a gente tinha ali o Circo Voador, que em 96 fecha as portas, e a gente perde aquele que é o que é hoje, né? Que conseguiu voltar, né? Venceu o grande comunicador do Circo Voador. O Circo Voador, quando volta, traz, né, esse ponto de cultura, né, de difusão da cultura. E o Circo Voador não é só uma casa de show, né? Assim, é um centro social, tem curso, oferece cursos lá no Centro Social da Joaquim Silva. Tem o apoio dos blocos, como o Cico levantou aí, né? Eu participo do bloco Plantando a Mente, fundei um bloco em 2009 no MECA, que mora no MEA, no Bobeia. Fui diretor da Lisa Imperial, né? Sempre pegado alguma coisa com música e com samba. E o Circo Voador tem isso, né? É o ponto ali, você tem a Orquestra Voadora, onde o Lencinho também é o mestre de cerimônia, você tem o Kizomba, né? E o prefeito perseguindo, né? As propostas que tem nessa atual gestão é fazer um blocódromo, né? Eles já estavam querendo fazer isso antes, e agora pegando o gancho da pandemia, com a volta pós-pandemia, né? Para voltar com o carnaval, a proposta no blocódromo. O lugar de bloco é na rua. A cultura do bloco é uma cultura de rua. Mas, Serginho, E a cultura né, que tem uma estrutura da cultura junto com o turismo, que ganha com isso, né, que dê uma estrutura para os blocos de rua, junto com o trânsito, né, enfim. Mas você me permite uma intervenção rapidinho? Quando eu venho conversar sobre cultura,
eu tendo a entender o Circo Voador de uma maneira muito carinhosa, até porque eu trabalho lá desde 2004 e eu entrei para ocupar culturalmente desde 2002, mas antes de mais nada eu era um fã do Circo Voador e da história do Circo Voador. Para eu ser um fã dessa história, porque a história já existia há muitos anos. Então, eu tenho uma preocupação. A gente, como eu falei, a gente vai entrar daqui a pouco de falar um pouco de como está sendo o cotidiano do Circo Voador, mas quando eu vou falar de cultura, o Circo Voador ele acaba que não é o que me preocupa tanto. Vou contar rapidamente porque eu estou dizendo isso. Uma vez eu estava lá no show do Amigos da Onça, bloco aqui do Rio de Janeiro, Amigos da Onça, e no final do show um cara chegou, posso falar contigo? Eu falei, posso. Ele falou, cara, eu sou de Juiz de Fora. Eu só entrei aqui no Circo Voador porque aqui é o lugar, eu sou fã do Cazuza e aqui é o lugar que o Cazuza começou a carreira. Então eu entrei aqui, não sabia nem que ia tocar e vi esse bloco, tô maravilhado, obrigado aí pela noite e tal. Então eu falei, então assim, é um lugar que ele já tem uma mística. Se a gente tiver uma vacina, a gente até tiver uma quebra financeira, uma coisa assim, mas se a gente tiver a oportunidade de voltar daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, o nome Circo Voador já atrai as pessoas por si só. Então isso pra gente, não vou dizer assim que isso é a nossa segurança, mas já é uma segurança que a gente tem nesse momento, sabe? Agora, o que me preocupa, o que me chama a atenção, que eu acho que vale discutir, é que o Rio vem ganhando. Eu vim até com essa blusa aqui, não foi a vir, não, né? Estou aqui com essa blusa, não é à toa, o passeio é público. Foi uma ocupação que eu participei com coletivos ali no espaço do passeio público, ali, que vive abandonado, que vivia, então, uma garotada que fazia coisa, percebeu. Cara, para conseguir liberar isso tudo foi uma... Parecia que a gente estava fazendo uma coisa errada, e aí, mas conseguiu-se fazer 4 edições. Ia se fazer uma esse ano, que obviamente foi desandou as coisas por tudo que está vivendo. Mas a gente tinha coisas acontecendo, como, por exemplo, lá mesmo no seu bairro, você tinha ali o Leão Tipo do Meia, você tinha aí o Sarau do Escritório na Lapa, você tinha o Cine Taquara aqui na Taquara. Rodas de rima, né? Rodas de rima, poesia de esquina. Antes da pandemia começar, essas manifestações já estavam tendo dificuldades de acontecer. E, às vezes, até porque pessoas desses próprios locais, vamos dizer, poderes paralelos, vamos colocar assim, até intimidavam essas pessoas, ou comerciantes que, de repente, não queriam aquela manifestação ali por preconceito, grupos religiosos. A gente está falando do momento, então, de que uma disputa do espaço público já estava acontecendo. E esse espaço público já se comprovou por estudos aí, pesquisa e tudo mais, e a gente sabe que o espaço público, quando tem cultura ocupando, ele melhora. Ali mesmo no viaduto do Realengo, ocupação cultural do viaduto de Realengo, vários, que foi embaixo ali da linha do trem ali, que os moleques ficam, vários relatos que ali diminuiu o assalto, o tempo que eles faziam um evento ali. Vários relatos de moradores, relatos tal. Então a cultura, quando chega, ele tem esse poder. O que a gente tem que se preocupar é, passado isso, se essas mesmas pessoas vão ter direito a esse espaço de cultura. Ou se não está se aproveitando, da mesma forma que se falou aí, lá, o Ministério do Ministro do Meio Ambiente, que é a passar boiada. Porque eu fiquei andando aqui na Taquara esses dias, eu pensando nisso. Falei, do lado de onde estão fazendo o Taquara, estão fazendo um shopping enorme. Essa obra não parou. Quando essa pandemia passar, esse shopping vai estar quase pronto. Aquela garotada vai poder usar o espaço lá do shopping para fazer sua roda de rima seguida do Cine Taquara? Ou não vão querer aquilo ali porque aquele lugar já vai estar gentrificado e não vão querer aquelas pessoas fazendo aquela cultura ali? Então, acho que essa preocupação, né? Porque, na verdade, por que eu digo isso, Serginho? Porque, para mim, uma coisa gera outra. Uma cidade, para mim, criativa, uma cidade assim. As pessoas, às vezes, chegam para mim e falam assim, vai estar tendo uma showzão na fundição, vai esgotar ingresso lá. Você não fica bolado, não? Eu falo, não, eu acho ótimo. Eu quero que lote a fundição, eu quero que lote ali o antigo Odisseia, que agora tem o Antônio que me fugiu, eu quero que lote o Rival, e eu quero que lote as rodas de samba na rua, eu quero que lote os ensaios de bloco na rua, eu quero que lote as rodas de rima. Você está entendendo? A cidade que me interessa é essa. É uma cidade onde você tem diversidade de cultura. E diversidade de cultura em toda a cidade. E aí tem uma coisa, você estava falando sobre... Essa é a primeira coisa que eu falei, eu ia falar, acabei perdendo, mas quando eu falo também de lutar pela cidade, é lutar pela cidade como um todo. Lutar contra essa cultura do medo que se criou nessa cidade. Porque a gente estava aqui, acho que não sei se já estava gravando, mas o Renato se perguntou onde eu moro. Eu falei, eu moro em Jacarepaguá, no Tanque. Eu moro, por acaso, na mesma casa onde eu nasci. E aqui nesse portão onde eu estou falando com vocês, minha avó sentava às 5 da tarde ali, e sentava outra tia, e a hora que as crianças iam para a rua brincar, isso começava às 5 da tarde, e as pessoas ficavam falando até 10 da noite. Se eu for ali agora, a gente está gravando 8 e pouca da noite, se eu for no portão, está um breu, não tem uma avião, e quem está passando rápido olhando para os lados, sabe? Então, enquanto não se normalizar, por exemplo, uma coisa... E um dia desse eu estava numa festa da família da vizinhança, da minha família aqui na vizinhança, que falaram assim, poxa, nossas festas de família eram mais cheias. E aí eu levantei isso na roda, eu falei, não, os vizinhos se falavam mais. Você tinha uma cultura de vizinhança
que o medo foi perdendo. Que essa cultura de que a praça não é nosso local foi se dominando, sabe? Então, e é por isso que eu falo cultura, porque cultura e tudo tem a ver com cultura. Então, a gente tem que combater esse tipo de cultura que não é uma cultura que a gente quer, não é a cultura alegre que a gente quer, não é a cultura que a gente espera, não é a cidade comunicativa que a gente quer, não é a cidade de possibilidades, sabe? Porque o mais legal de você morar no Sul, não sei onde você quer que more, mas aquela coisa, você morar num apartamento, você pode emprestar uma xícara de chá, mas quando você mora assim numa rua, tem aquele cara que bate aqui para pedir romã, aí ele me traz o boldo, aí o outro ali já vem com carro de banana que tirou, e isso, cara, parece uma besteira, mas tem um dinamismo de vida, tem uma troca real, sabe? A gente tem que aprender. Eu vou contar uma experiência que eu vivi na Vila Autódromo, e eu sempre conto essa história porque eu acho que ela é uma lição da gente aprender sobre comunicação, sobre militância, sobre como acolher, né? Porque a gente fez muitos movimentos na Vila Autódromo, culturais, até o Circo esteve lá algumas vezes comigo, acho que o Serginho também, e a gente levava pessoas de fanfarras, grupos de teatro, bandas, o Efecto, Benegão, levamos orquestra voadora. Só que um dia um garoto da comunidade lá na Vila Autódromo falou: pô, eu sou DJ, eu queria botar som. Ele começou a botar o som e ele botou uma música lá, eu não sei se era o Wesley Safadão, mas era uma coisa do tipo, uma rocha daqueles que fala que quer pegar a mulher assim, assado, lá, lelê. E uma menina chegou para ele e falou assim, botou o dedo na cara dele e falou assim: você não pode fazer isso, aqui não é bagunça, isso aqui é a marcha das mulheres. Com o dedo, e o garoto ficou meio assustado, botou mais uma música, recolheu o som dele e foi embora. Eu comecei com essa menina, porque até era uma amiga, eu cheguei e falei: vem cá, por que você não esperou ele acabar de tocar? Falar: poxa, fulano, parabéns aí pelo seu som, só que tem uma música que você tocou que ofende nós mulheres, porque ela trata disso, dessa forma. Porque ali eu estava me sentindo convidado. Ali eu fiquei muito feliz que esse garoto resolveu tocar, porque a gente estava ali para defender a comunidade dele. E ele era o garoto da comunidade que quis expressar-se culturalmente. E ele foi vetado por uma pessoa de fora. Eu falei: não precisa ser, ele pode ser conscientizado, ele pode ser. Se você conversar com essa pessoa, em vez de você impor a sua ideia, sabe, você vai conseguir com que ele reflita mais sobre isso, não vai criar. Então, fazer cultura, pensar, são nossas escolhas diárias, de fazer diárias, de como a gente se dialoga, de como. Uma vez o Rui Guerra falou isso para mim, ele dava aula de cinema, ele falou assim: eu vou falar para vocês técnicas de cinema. Eu vou ensinar para vocês técnicas de cinema, mas eu não posso ensinar a arte que vocês vão fazer, porque a arte que vocês vão fazer vai depender das suas escolhas políticas, religiosas, amorosas, sociais. Fazer cultura é isso. Todo dia a gente tem que fazer uma escolha. Qual direção a gente quer ir, como a gente quer ir e para que a gente faz cultura, para que a gente bota isso na rua, para quem é que a gente faz, onde é que a gente quer chegar, sabe? É isso. Desculpa, me estendi. Me desculpa, nada, pessoal, me estendi aqui a Vera. É para a gente falar mesmo, pô. A gente está aqui para te escutar. Mas olha só, você levantou uma série de questões aí e terminou com a pergunta: onde é que a gente quer chegar, né? E eu penso muito numa coisa que é a seguinte: a gente quer uma humanidade mais feliz, né? E eu acho que nós todos temos múltiplos potenciais. E o capitalismo, ele obriga a gente à especialização. Ele acaba tentando transformando, de certa maneira, a maioria de nós em pessoas, vamos dizer assim, quase que unidimensionais, né? E é a dimensão do trabalho. Então, eu sou sociólogo, né? Eu sou produtor cultural, né? Ou eu sou pedreiro. E o resto, o cara acaba virando consumidor. Então, você olha o futebol, por exemplo, que é outro traço cultural muito importante para a gente, né? Quanta gente hoje em dia que é apaixonada por futebol, na verdade, é espectador do futebol. Não joga uma pelada há 10 anos. Não tem nem mais o terreno baldio no quarteirão dele de quando ele era criança para os filhos dele irem lá jogar uma bola, né? A gente tem que pagar para jogar a bola num terraço, num prédio, né? Numa grama artificial, né? E na cultura eu sinto muito isso também, né? Que existe, vamos dizer assim, a cultura, ela produz um bem imaterial que pode ser, vamos dizer assim, engarrafado e vendido, né? E existe todo o interesse, vamos dizer assim, que as pessoas sejam consumidores em massa desses bens, né?
Mas eu acho que o que a gente quer é o contrário, que todo mundo seja artista, né? Todo mundo Sim. seja jogador de futebol, todo mundo, entendeu? Consiga desenvolver, né, as suas múltiplas potencialidades, né? Por isso que muitas vezes as pessoas confundem a cultura com o espetáculo, né? E eu acho que quando Sim. você está falando de cultura, o Serginho está falando de cultura, eu entendo que vocês estão falando de vida, né? Entendeu? Que é como que a gente pode contribuir, né, para que as pessoas não sejam meros espectadores, seja no futebol, seja na música, seja na política, né? Como é que a gente faz para que as pessoas sejam tudo isso, né? Todos nós possamos desenvolver nossas múltiplas potencialidades. Eu acho que a arte, ela tem uma coisa a ver com... A arte também, ela às vezes dá certo quando a pessoa fala que não pode, a pessoa vai lá e fala, não, pode sim, isso vai dar certo. É uma história, vou falar uma história muito boba aqui, sobre um cara que eu nem gosto, mas, assim, dizem que quando o Silvio Santos pegou o Chaves para exibir, ele sentou com os melhores acionistas lá da TVS na época e exibiu o Chaves. E nenhum dos caras gostou, falou, Silvio, não bota isso no ar não, isso vai ser uma merda fodida, não sei o quê, desculpa o palavrão, mas falou, isso aí não vai dar certo. E aí ele falou assim, bom, se esses caras do Avatar não gostaram disso, isso vai ser popular pra caramba, vou lançar. Então, eu acho que às vezes a cultura não pode, mas eu vou dar outro exemplo aqui, que, por exemplo, eu sou fã de quadrinhos, eu tô cercado aqui, sei lá, pega um gibi aqui dos X-Men, pronto, X-Men. Os X-Men se convenciona, por exemplo, como isso aqui é cultura de massa. E aí o nego fala assim, olha, o jeito de ser desenhar super-herói é isso aqui, você tem que fazer isso. Aí um monte de gente reproduz isso, só que alguém já fez isso, isso foi muito bom. Aí vem algum cara e faz um traço um pouco mais acirrado, não tem nenhum exemplo aqui, mas tem, e esse cara se destaca, porque ele falou, não, eu justamente não vou seguir o modelo, eu vou fazer diferente. Quando eu cito assim, a geração dos anos 90, que é uma geração de adolescente, onde formei muito minha cabeça, essa galera ouviu, provavelmente alguém virou pro Chico Science, Nação Zumbi, e falou, não, rock não é assim, não. Rock com alfaia? Vocês estão malucos? Sabe? Ou virou para outro cara e falou, você vai misturar rock com forró? Não pode. E esses caras falaram, não, eu vou ali e vou fazer assim. Então, a cultura, ela não é só para ser um adorno, ela não é para ser uma coisa... A cultura... você tem a indústria cultural, isso a gente estuda, né? Tem a indústria cultural que ela se apropria de tudo. Teve uma fala recentemente de um pagodeiro que na época nem me chamou a atenção, mas ele falou assim, vocês estão falando de cultura de cancelamento? Vocês não perceberam que no final dos anos 90 tinha um monte de artista negro que era popular nos programas dominicais que foram substituídos por artistas brancos de uma hora para outra? E só que como tudo parecia produto descartável, ninguém se deu conta, mas foram artistas que foram descartados, pessoas, seres humanos que dentro de uma lógica industrial foram descartados por pessoas que faziam a mesma coisa dele, mas numa aparência padrão, mais paliativa, para o que os diretores das emissoras e gravadoras na época queriam, sabe? Então, a gente tem que ser do contra, mas não do contra do tipo, sou revoltado por ser revoltado, sabe? Você pegar isso, a gente falou de músicas dos anos 90, viraram para o Mano Brown e falaram, sua música nunca vai tocar na rádio porque tem 8 minutos. E nos anos 90, estava a garotada toda de Alckmin ouvindo, chegou fim de semana, todos querem diversão, ou aqui estou mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia, sabe? Eu estou falando disso, quando a cultura ela chega, quando a cultura tem proposta, ela sabe o que dizer, desculpa quem está ouvindo, aí tem cachorro latindo aqui, tá? Então peço desculpa se está vazando, mas a cultura, ela é isso, a cultura quando ela chega com o pé na... não é rebeldia pela rebeldia. E a cultura nesse momento agora, eu sempre estou falando isso, ela está num momento que ela tem que ser pedagógica, mas não didática. Ela não é para ser um material educativo. E, naturalmente, ela está vindo a ser assim. Né? O pouco de que eu vi de trabalhos novos se expressando, inclusive chama a atenção. Se você vê a indústria cultural pop norte-americana, ela mudou muito o discurso depois que o Trump ganhou a eleição. Muitos cantores que tinham uma veia totalmente romântica, ou que falavam de party, né, de coisa de festa, hoje estão fazendo músicas muito engajadas, porque é isso, a cultura provoca. Quando as pessoas veem ao redor dela, ela pode sensibilizar. Até isso aí é muito importante quando a gente pensa cultura, até para a galera que pensa que tal de cultura de cancelamento, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se você quer uma sociedade melhor, você acredita que as pessoas podem mudar também. Então você fala assim, não, vamos cancelar essa pessoa para sempre. Você pode estar fazendo uma coisa muito cruel também, você pode estar deixando uma oportunidade daquela pessoa se renovar. E se você vê na história cultural, você vai ver muita gente que começou fazendo
trabalhos totalmente, não gosto desse termo, vamos colocar assim, alienados, e que viraram artistas super engajados, como também do contrário, são pessoas que fazem um trabalho super engajados e que, de repente, não querem mais tocar em certas searas, direito de cada um. Mas a cultura ela tem essa capacidade. Eu acredito que a gente vai ter estudos ainda dizendo quanto a cultura dos anos 90 ajudou partidos de esquerda a chegar no poder nos anos 2000, tenho total certeza. Por esses caras mesmo, por isso que eu estou falando. Se você está numa fila de um banco ali, sabe? Fala mais anos 90, a gente está falando de uma época que não tinha nada de aplicativo, né? Você está na fila de um banco, um Walkman ali. Porra, vai pegar um ônibus cheio, vai comer uma comida ruim porque você não tem grana, você vai comer um salgado com refresco. Então, um cara falando na tua vida, vamos passear no parque, ou você está ouvindo aquelas letras do Mano Brown, do Taíde, do Gorg, do Rapa, né, aquelas coisinhas do Yuca, aquelas letras que o Planet Rap com o D2 e o Benegão traziam, aquilo vai mexendo na sua cabeça. Você vai pensando um pouco, opa, quem sou eu aqui nesse rolê, sabe? E aí até você falou uma coisa, Cinco, de tipo, as pessoas são espectadoras porque às vezes a gente não provoca tanto a cultura, a indústria tem o poder de domar. Porque antigamente, há bem pouco tempo atrás, os espectadores de futebol tinham caras do campo tipo Sócrates, sabe? Que ali com suas faixas, que levantava suas lutas e que foi um cara silenciado. E a gente sabe que muitas vezes esses jogadores são pegos muito novos, treinados muito novos, eles já têm assessores ali o tempo todo tolhendo esses caras de expressarem suas reais posições ou de demonstrar alguma coisa mais crítica. Isso eu falo de carteirinha, estudei jornalismo na Estácio de Sá aqui da Barra da Tijuca, vários colegas meus viraram assessores de futebol e a cartilha é essa mesmo, o cara não vai para o Globo Esporte falar o livro que está lendo ou vai falar no máximo uma musiquinha ali, se for uma música pop que pode pedir no Fantástico, e é para falar de gol, de futebol, de termos fé aí, vamos nessa, o time vai ser melhor. Então a gente está falando disso. Então tudo também é exemplo, né? As coisas acho que são muito exemplos. Se você não tem ninguém em campo puxando certas bandeiras, muitas vezes aquele torcedor também não vai levantar. Graças a Deus também a gente sabe que a gente tem muitos torcedores aí preocupados, várias torcidas antifas aí se demonstrando, vários movimentos nas ruas puxados por torcedores para a democracia. Eu saúdo muito também toda essa galera, porque eu acho que é isso, né? Futebol, eu acho que futebol não é ópio, futebol é cultura, a gente tem que conversar, tem que entender isso também, tem que entender que é um sonho de muitos garotos. Por que também esse sonho todo, né? Também não entender essa construção também, mas não aqui, na verdade é isso, existe a cultura esportiva, né? Faz parte também, e a gente tem, e digo mais, eventos esportivos também trazem benefícios para a cultura, porque tem emprega ali artistas para se apresentar nas aberturas, nos intervalos, no fechamento, empregam DJs, empregam produtores culturais para realizar. Então, na verdade, não é nada aqui é contra a coisa, o que a gente quer é pensar como as coisas podem interagir melhor e como todos os lados da cultura podem sair fortalecidos, né? Não é só o cara que tem mais e o cara que tem menos. Como é que todo mundo pode ter uma cidade mais justa com a cultura, uma cidade que pensa melhor a cultura, uma cidade que respeita mais a cultura, que valoriza mais a cultura, que pega projetos de cultura e leva adiante, porque ainda assim é uma cidade que a gente tem exemplos interessantes. Fora esse pessoal de rua, você tem aquela menina Rebeca Brandão, que cuida lá da Arena de Pro. Pô, a menina de 20 e poucos anos, ela se vira para fazer aquilo ali acontecer. Você tem a Geisa, que cuida lá da Lona da Maré. Pô, o trabalho que essas pessoas, mais do que essas pessoas que fazem. Essas pessoas que realmente botaram aqueles lugares para, sabe, fizeram daqueles sonhos realidade, que realmente que são pessoas que têm diálogo real com aquelas comunidades, atendem aquelas comunidades, sabe? E são exemplos do que a gente deveria ter em todos os bairros, porque para mim isso é o básico. Aqui em Jacarepaguá, nós temos lá no Jacarepaguá, foi construído na época do César Maia, mal construída, aberta, no meio de um conjunto de prédios, sabe? Então, realmente, o som vai lá para os moradores, então não pode ter... E aí, não sei nem muito como é que está aquela coordenação de lá, mas sempre que eu passo lá, eu acho uma tristeza, porque são lugares, esses lugares todos deveriam ser potência, deveriam ser lugares mantidos, com manutenção em dia, com recursos, sabe? Porque tudo aquilo, os bairros só têm a ganhar com projetos como esse. Projetos de lonas, projetos de arena, né, que acho que já existem, deveriam ser reformados, porque o que não pode é isso, você tinha o projeto das lonas, aí não, agora eu quero fazer a minha assinatura, então vai ter que ser arena. Aí entra agora o outro cara que não quer fazer assinatura nenhuma, parece que não quero arena, não quero lona, só quero, enfim, sacolinha. Lecinho, e essa política, ela é importante porque uma das características do Rio de Janeiro é a concentração dos aparelhos culturais na Zona Sul e na Grande Tijuca. Eu lembro
Eu trabalhei, antes de eu ser vereador, eu fui assessor do Eleomar Coelho, quando ele era vereador, hoje é deputado estadual do PSOL. E, na época, logo que eu fui trabalhar com o Eleomar, o Instituto Pereira Passos tinha publicado um estudo que mostrava, né, que nos bairros que concentravam 20% da população, estavam 80% dos aparelhos culturais. E o contrário também, né? Onde estava Sim, 80% da população, tinha só 20% dos sim, aparelhos culturais. sim. Então, o Eleomar fez um mapa na época, né, denunciando, a gente divulgava bastante isso, né, e a política de lonas culturais, ou arenas, etc., ela vai na direção de tentar, né, não resolve, mas ameniza essa Sim, situação, oferecer. né? Mas essa contradição da nossa cidade, ela é muito forte, né? E Ela precisa é, ainda o poder ela público. é, Eu acho que o poder ela é. público, quando ele investe na cultura, ele tem que pensar principalmente nisso, né? Como fortalecer, né, a cultura popular, fortalecer a possibilidade das pessoas estarem indo participar, estarem indo criar, não serem meros espectadores. Né? Para formar espectador, Exatamente. a indústria cultural tem seus meios já para fazer isso. Né? Exatamente. Cara, é pegar um mapa como esse que o Elomar faz, mas outros que fizeram mais recente, mapa da cultura no Rio de Janeiro, e você pegar essas iniciativas que a garotada já faz, que quer fazer, que está com sangue nos olhos de fazer, que está com bom propósito de fazer, e você fomentar aquilo. Você, sabe, não é você criar uma guerra constante de editais entre um querendo pegar o que o pouco já tem do outro, sabe? Não, você já tem pessoas que, pô, há 5 anos estão fazendo isso, há 10 anos estão fazendo isso. Pô, já tem um reconhecimento ali da vizinhança, daquela região, daquela comunidade. Então, essas pessoas, para mim, era muito simples. Era você pegar as pessoas e incentivar que esses trabalhos continuem acontecendo. No sentido disso, você está diversificando a cultura, você está levando mais acessibilidade à cultura, né, botando ela mais em regiões. Você está diminuindo você está diminuindo as estatísticas de violência. Você está fortalecendo o negócio da região, porque sempre que tem um negocinho cultural, tem uma birosca ali que funciona, o tiozinho do lanche está aqui vendendo um negócio. Então, assim, por que perseguir a cultura e não trabalhar ela com mais incentivo? Sabe? Onde é que... E digo mais, você trabalhar junto com... Porque, pô, é problema. Vamos também ser um pouco advogado do diabo. É problemático, por exemplo, um desrespeito, sei lá, tem um ensaio de bloco, determinado parte daquele grupo sai, faz uma baderna embaixo do edifício, uma coisa assim. Falar que isso não acontece, a gente sabe o que acontece. Mas também isso não é parte de uma política de se conversar mais, de se ter mais coisas para oferecer. E você, a partir do momento que você oferece mais, você também normaliza mais as questões dos horários. Você tem uma questão de você educar as pessoas. Não porque as pessoas sejam... Desculpa, achei que teve uma queda. Não porque as pessoas sejam ignorantes, mas porque às vezes faltam as pessoas. Às vezes você fala, olha, cara, é um pouco dessa discussão que teve recente sobre as pessoas estarem, ai meu Deus, a foto das pessoas na praia em Ipanema no fim de semana. É assustadora? Para mim é assustadora. Para vocês também. Mas desde que essa pandemia começou, algumas vezes que eu tive que ir na rua, eu sempre preferi ir na rua, principalmente no início, eu ia muito cedo para evitar enquanto as pessoas, 7h30 da manhã, já estavam na rua fazendo coisa. Quando passava o BRT aqui na Nelson Cardoso, lotado de gente, isso eu estou falando em maio, estou falando em abril, estou em junho, pô, isso para mim me assustava ainda mais. Isso para mim, até porque o cara que está ali na praia, ele, primeiro, muita gente voltando obrigado a trabalhar, aí a gente vai discutir, o cara tem direito a lazer ou não tem? Onde é que entra essa discussão? Mas muitas vezes, quando eu pensava assim aqui de manhã, me assustava o olhar das pessoas dentro do BRT, que era um olhar de medo, era um olhar de preocupação. Não era um olhar que as pessoas que não falam, esse pessoal não está nem aí. Não, muita gente está aí sim, está preocupado, muito preocupado. Ninguém está ali, não tem aquela cara. A gente aqui do subúrbio sabe, tu vai de manhã, pega o ônibus 7 da manhã e até fez de aniversário. Fulano pega o ônibus sempre junto, tá esmagado, mas tá ali fazendo... Não estava assim, não. As pessoas estão com medo. Então, sendo obrigado. Então, como é que a gente trabalha essas diferenças? Como é que a gente tem um olhar para isso? Modificador, acolhedor. Onde é que a cultura entra? Por que eu entrar nessa questão da praia e do BRT? Por esse esforço que todas essas esferas da prefeitura, do governo e
presidente, tiveram de informação. É zero campanha de informação, é zero campanha de consciência, pouco que tenha mal feito, ou é muito aqui e ali, um outdoor e máscara aqui meio jogado. Porque se você tem campanha de conscientização, você tem pessoas mais reflexivas, pessoas mais tocando. Pega essa verba aí que gasta para botar, bota lá no negócio do Secom para falar só besteira e fica botando o negócio na televisão para a galera se conscientizar, para a galera ter... Porque aí você... E aí, por que eu falei isso? Porque a coisa de você fazer também muita cultura, você tem que fazer cultura, mas também você tem que conscientizar as pessoas. Conscientizar as pessoas que as coisas têm hora para acabar, conscientizar as pessoas do respeito ao espaço público, conscientizar as pessoas do descarte do lixo, sabe? Tudo isso. E o pessoal da cultura está disposto a fazer isso. Tem muita gente fazendo cultura na rua que tem essa preocupação, que dialoga, que vai lá buscar a Conlurb, que vai lá buscar, fala no microfone várias vezes disso. Então, a gente tem uma potência cultural. Esse evento aqui mesmo que eu participei, passeio coletivo, eu fui lá praticamente como eu fazia reuniões, mas por causa do trabalho do circo eu não vi tanto. Quando o negócio virou, você vê pessoas diferentes, porque foi bem no centro, então você tinha pessoas de diferentes cidades ali ocupando, de diferentes lugares da cidade, ocupando ali um lugar no centro durante o dia. Era um evento que foi de 9 da manhã, começando com atividade infantil, indo até às 10 da noite, entregando a chave às 10h30, porque tinha que fechar o parque, sabe? Então, assim, tem como se fazer cultura boa nessa cidade, que não perturbe a ordem, como gosto de falar, que cultura não perturba nada, sabe? Porque a gente está aqui é para gerar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, gerar mais conscientização, importante, gerar emprego, gerar renda, sabe? Gerar trabalho, gerar formação, sabe? Falar de cultura é falar disso tudo, sabe? Falar de cultura é falar disso tudo. Esse pessoal que está, inclusive, sem receber, nesse momento, é o pessoal que a gente tem que dar mais atenção, é o pessoal que a gente tem que pensar mais sobre, né? Porque, como eu falei, você tem um cara comunicador que consegue chegar aqui, fazer um programa de rádio, uma discotecagem, vai ali, pega um chapéu. Agora você tem pessoas que não estão aparecendo, não estão conseguindo fazer nada. Né? E aí, como é que você... E essas pessoas... Por que eu estou chamando a atenção dessas pessoas? Porque são pessoas essenciais para o espetáculo, falando de iluminadores, falando de pessoas que operam mais edição, mas também são pessoas que estão sempre trabalhando na formação de outras pessoas, que estão sempre recebendo aprendizes, estagiários, alunos de estudantes de universidade de música, de universidade de produção cultural, de produção de engenharia técnica, sabe? Então, a gente está deixando nesse momento de ter também, enfim... os impactos desse momento, óbvio que são muitos, né? Você tem que ter uma renovação da forma de pensar a cultura e você tem que ter também um novo encaminhamento, novas contas, né? A gente está falando agora por exemplo, vou entrar um pouco aqui no papo do circo, tá? O circo, um pouquinho. Eu ia te pedir isso mesmo, para você falar um pouquinho do Circo Voador para a gente, como é que vocês estão trabalhando, como é que está a situação. Fala do circo. Tá bom. Vamos lá. O circo a gente entrou em quarentena em março, no dia 13 de março, eu até lembro do dia fatídico, porque já estava até passando o som do Paralamas do Sucesso, já estava o som passado, só faltava abrir a casa, mas chegou a ordem do Witzel, e assim, foi o melhor. Foi o melhor a gente não ter feito shows, teve consciência depois, a própria banda já estava incomodada, no dia estava recebendo muitas coisas dos fãs, e aí, em comum acordo, foi um acordo de boa, né? Lógico, né? pela posição de vida. Claro, a gente, naquela sexta-feira, foi na segunda que chegou as informações de tudo, que eu acho que para todo mundo, né? Ali que a gente foi, a fim de semana que todo mundo entendeu o tamanho. Mas desde 13 de março a gente está com os shows suspensos, né? Não temos previsão de volta, a gente está realmente esperando aí uma vacina, uma coisa. Claro que tudo ainda a gente está olhando para entender como é que foi o futuro. Agora, o que acontece? A experiência de estudo, né, cara? E a Jussá já tinha sofrido um trauma do circo ter sido fechado em 96. Porque quando uma coisa é fechada, assim, para quem entende, ela não é simplesmente fechou e pronto. Você tem pessoas que são empregadas, que estão esperando ali para receber. Você tem contratos com bandas já que estavam sendo divulgadas para se apresentar, que tinham deixado de fazer outros shows para estarem naquele dia. Então, você tem que prestar uma conta econômica para as pessoas. Você não pode simplesmente só fechei o Circo Voador, mas o cara que é contratado. Então, sim, eu estava falando que a Jussá, pela experiência dela, já tem um circo fechado, ela sempre trabalhou com uma reserva financeira, pensando para que ela falou, cara, um dia pode ter alguma emergência e eu precisar de uma reserva financeira. Bom, 2020, eis a emergência. A emergência chegou. E aí o que acontece? A gente tem uma reserva assim, que a gente consegue manter. A gente não teve nenhuma demissão no Circo Voador desde que tudo aconteceu. Teve redução de salário, obviamente quem ganhava mais foi mais afetado.
Quem ganhava menos, a gente conseguiu manter as pessoas com o seu salário atual, explicando para as pessoas, o Circo Voador ele tem uma permissão da prefeitura para funcionar, mas a gente paga aluguel para a prefeitura não tem nenhuma gerência sobre o Circo Voador, a gente tem que prestar conta dos atos sociais que a gente faz para ela, e então a gente não tem nenhum apoio financeiro, não tem nenhum repasse da prefeitura, então só deixar isso claro, a gente é independente, a gente tem uma ligação com a prefeitura, mas a gente é independente quanto à gestão da prefeitura. Então a gente está conseguindo manter as pessoas até o final do ano. A gente tem feito, sexta e sábado a gente bota programas do shows memoráveis do Circo Voador na tela, então já teve D2, já teve Gilberto Gil, já teve Geraldo Azevedo, já teve o Terno, Francisco Elombre, Orquestra Voadora, Baiomia, que são nosso material de acervo. E vem por aí, vem Lenine, vem Cássia Eller, vem os sambas novos, né? O samba que elas querem, samba independente dos bons costumes, tudo pessoal material do acervo. Mas, claro, algumas pessoas que eu citei aqui já nem estão mais aqui entre nós. Então é tudo material de acervo, material desde os anos 90, mas geralmente a maioria são materiais feitos mais recentemente por causa da qualidade de som e de imagem. A gente também está com conversas no nosso Instagram com pessoas de ONGs, movimentos sociais, de comunidades. Geralmente a Marcela Oliveira, que é uma ativista também de Rumo, uma jovem comunicadora, que até trabalha com a Chácara Gatana de Mão, e também como apresentadora do circo, que eu estou ficando velho, né? Tem que já botar um pessoal mais novo para fazer, porque é nova geração. Eu estou tipo o professor Xavier, né? Agora tem os novos X-Men. Mas aí a Marcela conduz essas entrevistas. E assim, aí temos também os DJs que estão no YouTube também, todos muito jovens também, beatmakers, produtores, que a gente abriu esse espaço para os DJs. Mas a gente está esperando, a gente tem uma conta, o circo da forma que funcionava, a gente vai ter que entender se ele vai poder continuar funcionando. Digo de quantidade mesmo de funcionários e tudo mais, não por uma coisa que se queira, mas para se entender, porque a gente era uma casa de 2.000 pessoas, que a gente não sabe se vai poder ainda funcionar com 800, com 500, com 1.000, então a gente tem que fazer uma conta. A gente não sabe, por exemplo, pensando logicamente, se as noites vão ter o mesmo formato, por exemplo. Se de repente nós vamos começar mais cedo com o show, e de repente ter shows mais procurados, ter 2 sessões, por exemplo. Então, eu não sei como é que as pessoas vão estar. Não sei quanto tempo vai demorar para as pessoas ficarem numa pista, dançando, ao som do dia lá em cima, aquela coisa toda, sabe? Ou numa festa do circo. Eu não sei quanto tempo essas coisas vão. A gente realmente não sabe. Isso aí a gente está esperando para ver. Como eu disse anteriormente, a gente tem um nome que é forte, que é bem lembrado, que é o nome Circo Voador. Muitas pessoas, não é só o público carioca que sente falta. Aliás, se tiver alguém ouvindo aí que acompanha o Circo Voador, mais uma vez agradecer, porque as manifestações de carinho que a gente recebe são muito legais, são algumas que chegam a marejar os olhos mesmo, porque eu estou com saudade. Eu tenho ido ao circo uma vez por semana para decupar esse material que vai ao ar, mas eu vou de carro, sair aqui da minha casa, para o ar, tem só um funcionário que me encontra no dia, me ajuda, eu volto. Mas é triste chegar lá e ver tudo silencioso. O circo, além dos shows, também tinha as aulas que aconteciam. A gente tem a escola Joaquim Silva, que está parada. Essa escola era uma escola de cursos gratuitos para os moradores da região. Inglês, informática, espanhol, reforço escolar, alfabetização para adultos. A gente tem a creche, que a gente ajuda a manutenção da André Cavalcante, que está parada também. E no circo a gente tem as aulas, como o Serginho falou da Orquestra Voadora, também tem o Bloco Zombo, o Grupo Zanzar, tecido, capoeira, tudo isso está parado. Algumas dessas aulas que estão dentro do circo, os cursos estão tentando fazer alguma coisa à distância e tudo mais, mas, enfim, é diferente. Então é isso, o circo está sobrevivendo e também junto. Né? A gente recentemente, com esse processo todo inicial da lei Aldir Blanc, antes da lei até se chamar Aldir Blanc, a gente teve junto com o pessoal do setorial de cultura do pessoal, o Ronas procurou, entre outros, então o tempo todo a gente acompanhou, como eu acompanho ainda, acompanhamos, deixar aqui também claro que a gente é um espaço aberto, porque também a gente fez junto com o Peneira, a gente fez transmissão do Salão Escritório para as nossas redes, junto com o pessoal do setorial de cultura, a gente fez transmissão, um debate de cultura usando o nosso Facebook, a gente deu acesso ao nosso Facebook para a galera transmitir por lá. No dia do orgulho LGBT, o pessoal da Casa Nem usou o nosso Facebook para fazer debates o dia inteiro. Então, assim, a gente está aqui aberto para quem quiser chegar junto, manda um inbox aí, procura, porque é o momento que a gente entende que a gente tem que fortalecer um ao outro. E até o pensamento que eu deixo para a cultura é esse. A gente vai ter que sair dessa fortalecendo um ao outro. A gente vai ter que ter de novo uma cara de dar mais o braço, dar mais o espaço. Mas isso não é ruim, não. Isso é bom, pessoal. Essa é a mensagem que eu digo.
os grandes artistas, os grandes autores, essas pessoas sempre abriram espaço para outras, sabe? Hoje, eu vou contar para vocês, eu fui ao Circo Voador fazer uma decupagem de um show da Cássia Eller de 92. E eu vi, no final do show, era um aniversário de 10 anos do Circo Voador e teve outras bandas. Nas últimas músicas, a Cássia Eller foi chamando integrantes de cada banda para fazer uma participação de uma música com ela. Isso a Cássia Eller levou para a vida inteira. No show dela do Rock in Rio, ela quase não deixou ela entrar no palco, os gringos lá, das outras bandas, porque ela botou o pessoal da Bruxa, do Nação Zumbi, botou todo mundo que ela quis no palco. Porque isso a cultura funciona de forma generosa também. Um puxando o outro, um criando formas de visão, formando coletivos, formando núcleos. A história da música brasileira, a história da cultura brasileira está cheia de coletivos, está cheia de pessoas que no momento se juntaram para propor uma linguagem, para propor uma estética, para propor uma nova forma de distribuição de cultura. Então, isso não pode ser perdido. Isso é o que a gente tem que sempre estar pensando. Porque os caras já estão pensando em calar a gente. E isso a gente não pode. Uma coisa que, por exemplo, a gente não falou aqui, mas que é uma questão super importante, é essa onda aí da taxação de livros. Eu, por exemplo, aqui sou fã de leitura, como já mostrei aqui, sabe? O que é a taxação? Como é que a gente vai aceitar uma taxação de livros? Que o camarada vai lá e fala que é um produto de elite, sabe? Quantos amigos nossos que, porra, deviam, sei lá, ter dado calote às vezes no ônibus para comprar um livro, sabe? Para comprar um negócio, sabe? Isso a gente está falando disso. E vou até falar aqui, ó, a garotada que é marrom, porque a gente é realmente da época livro mesmo. A gente não tinha opção de Kindle, não tinha opção de baixar PDF, não tinha opção de scan. Mas os grandes leitores, as pessoas que gostam de ler, conheço, que leem gibis pela internet, que leem scan, geralmente 80% deles compram depois a coisa física, quando tem essa oportunidade. Então, a gente está falando de um crime. Taxar livro num país como o Brasil, no momento, porque é isso que eu estou falando, a gente também está num momento, para quem não está muito ligado no mercado editorial, porque, enfim, é um momento que tem muitos jovens autores publicando, tem muito quadrinista botando seu quadrinho na banca, tem muitas pequenas editoras que nos últimos 10 anos, 5 anos, com algumas de pequenas, passaram até ser média, porque trazem produtos bons, trazem produtos de qualidade, trazem autores e coisas, ou trazem produção autoral. Eu estava ouvindo um programa, rapidamente, desculpa só me alongar um pouco, mas estava ouvindo um programa sobre quadrinhos da Argentina, e eles estavam contando que lá o camarada, se ele quiser ler um Homem-Aranha, um Thor, ele consegue, mas ele tem que ir em algumas lojas especializadas, geralmente uma edição que não foi impressa lá, foi impressa em outro país vizinho e tal, porque eles protegeram muito a indústria de quadrinhos durante os anos 60, 70. Então, o que eles comentam é que tem muito autor de quadrinhos lá que já faleceu, mas ainda assim é um autor vivo nas livrarias e nas bancas, sabe? Porque temos uma coisa do... Então, nesse momento agora que eu vejo uma garotada de quadrinhos, não estou garotada, mas uma geração de quadrinistas tendo orgulho, conseguindo botar na rua, e alguém vem e fala, não, a gente vai transformar esse produto num produto que já não consegue sair tão barato, que a gente está falando de impressão, de papel, de distribuição, transformar isso num produto 3 vezes mais caro. Pô, quem tem interesse de fazer isso? Não dá para dizer que isso aí são pessoas que pensam a cultura, que pensam a formação. E se estão fazendo, se essas pessoas autoritárias estão fazendo isso, sabe? O cara vai lá na Bienal e manda proibir o quadrinho, que ele nem leu. O quadrinho, aquele quadrinho, se você, eu falo rapidamente para vocês, Vingadores, é uma história sobre 2 irmãos que vão buscar sua mãe que foi perdida lá pelo Doutor Destino. Cara, é uma história de 2 irmãos que vão atrás do amor da mãe. E um deles tem uma relação homossexual que num quadrinho, numa página, dá um beijo no cara na hora que vai sair para a missão. Isso não tem nada. E é o cara transformar aquilo num estardalhaço. Sim. Oi. Não, só para te contar, nesse dia aí da Bienal, eu fui para lá, né? Teve o primeiro episódio, aí no dia seguinte, antes da Bienal abrir, eu já estava lá. Aí eu entrei, né, procurei para ver se ainda tinha algum exemplar da revista, achei, comprei para mim. Aí depois a Guarda Municipal chegou e eu fiquei acompanhando a Guarda Municipal, né, assim, preparado para não deixar prender, né? Tipo, não vai levar, entendeu? Mas os caras não acharam, acho que eu comprei o último exemplar, né? Porque, inclusive, o pessoal lá dos estantes ficava zoando a prefeitura, falava, pô, vendi tudo, cara. Saiu do jornal, meia hora depois tinha acabado todos os meus aqui, né? Não, e vamos ser francos, assim. E ainda era uma história boba, né? É uma história boba, e aquele não era nem lançamento, aquilo era um sebo, aquele jeito não Antigo, a editora que lançou não estava nem lá, que é a Salvati, os caras não tinham nem stand, era um gibi que estava sendo vendido, sei lá, R$5, porque era em Cali. Enfim, enfim, falta de conhecimento, falta de cultura faz isso, as pessoas terem reações autoritárias,
sabe? Sem nenhum propósito, sem nenhum fundamento, não, sem nem saber do que está proibindo, sabe? Sem nem saber o que está proibindo. É o estardalhaço. Foi igual alguns anos atrás que prenderam um garoto e o garoto tinha um livro Prenda-me, por favor, que era a história da música punk, alegaram que era um livro de, sei lá o que alegaram. Enfim, falta de cultura. Falta de cultura, pessoal. Faz isso. Quando a gente defende a cultura, a gente também defende conhecimento. A gente defende você saber mais das suas raízes, você saber mais dos seus direitos. Através da cultura, em cada coisa da cultura, pode ter certeza que você vai encontrar uma obra fascinante que vai te ensinar a pensar coisas que você nunca esperava ver ali retratadas, que vai te fazer você pensar. Enfim, cara, a gente tem que fazer um dia só Quarentena da Cultura. Cite suas referências, que a gente faz mais uma hora aqui citando um quadrinho, filme. Mas é porque tem muita coisa interessante, Claro. que faz você abrir a sua cuca. E tem sendo muita coisa produzida agora. Tem muitos... Fale, por favor. Não, porque tem um lance também que é o seguinte, né, Lecinho? A gente vê, né, que as pessoas progressistas, de esquerda, envolvidas no cenário cultural, o objetivo é despertar o senso crítico nas pessoas. Não é Sim, doutrinar. A exatamente. doutrinação é o outro lado lá, pô. A OMS fala que tem que fazer isolamento social. Doutrinação é ficar dizendo que é gripezinha. Isso que é Exatamente. doutrinação, né? A gente Exatamente. vai para a escola pública aqui no Brasil, né? Vamos combinar, porrada come na escola pública, entre as várias ideologias que estão lá dentro. Tem professor Sim. de esquerda, tem professor de direita, né? Tem um aluno anarquista, um aluno anarcocapitalista, tem tudo ali. Né? Onde é que tem a doutrinação? É lá na escola militar, que, né? Só pode falar um ponto de Exatamente. vista, né? Quem questionar está ameaçado, inclusive, de sofrer sanção disciplinar, né? Sendo estudante, professor, seja lá o que Não, for. Né? eu vou ter até que diminuir você, né? Você vai falar, pô, você é um péssimo doutrinador, né? Foi professor aí, pô, o pessoal elegeu aí tanta gente. Vocês são doutrinadores bem fracos. Olha Né? quanta gente doutrinada você vai botar no mundo para eleger aí. Né? Pois é, Mas é entendeu? isso, que doutrinação é essa? Você tem que eleger essa galera toda. Cadê os doutrinados aí? Eu não estou vendo os doutrinados aí. Eu tô vendo, na verdade, de outra doutrina. Eu tô vendo são os guardiões aí de doutrinas obscuras aí. Isso que a gente está vendo recentemente, cara. Eu lembro, tanto no ginásio como no segundo grau, a maioria das minhas professoras foram professores de história, e não professores, né? Professores de história, mais à esquerda, menos de esquerda. Mas eu lembro que elas davam aulas, né? E que eu parecia às vezes que eu estava vendo um filme, né? Estava vendo a Idade Média lá, passar na minha Sim, frente. sim, Pô, aí, sim. quando eu ia para a aula, né? Eu tinha um professor de geografia de direita, cara. Toda a aula o cara repetia, não, porque esses comunistas ateus são ateus até a hora da morte, porque eu tinha um amigo que era comunista ateu, na hora de morrer ele ficou, ai meu Deus, mas toda a aula, Leicinho, o camarada repetia a mesma história, mas pô, Era não é tipo o possível. bordão, era o bordão dele. Será que ele não lembra que ele já falou isso outras 40 vezes esse ano, entendeu? Era o único exemplo que ele tinha. Pô, Que a gente quer o cara. senso crítico, entendeu? Que a gente quer, inclusive, é que as pessoas questionem as nossas ideias com fundamento, né? Até para ver se, Exatamente. até para a gente poder colocar nossas ideias à prova, poder mudar de ideia, pô. Né? Ter senso crítico faz É parte claro, de você ter é senso claro. crítico. Você está disposto a mudar de ideia. Pô, Leici, infelizmente, a gente tem que começar a caminhar para o final, né, do nosso papo aqui. Mas eu queria chamar o Serginho de novo. Não sei se o Serginho quer entrar outra vez na conversa, fazer mais algum comentário. E aí depois a gente Para mim passa de leve. para você se despedir. Tá Fala bom. aí, Serginho. Aproveitar também, já aproveito e faço uma despedida, a saudação. O Papo da Cultura é isso, ele é bem interdisciplinar, né? Está em vários cantos. E a gente tem que dar valor a todos os envolvidos na produção cultural, seja qual for, né? Lencinho trouxe vários pontos muito importantes, né, da cultura. E a gente tem que incentivar e procurar políticas públicas, ser cumprido o plano municipal de cultura, estruturais, arenas, as lonas, os coletivos de rua, como o Leão Etíope aqui, né, que a gente um sistema que foi feito pela
pela prefeitura, né, tende a travar, foi o que você falou, para fazer esse evento aí, quantas coisas foram exigidas, né? Você tem que ir no bombeiro, tem que ir não sei o quê, tem que estar na plataforma lá no Rio Digital, e isso e aquilo, enfim, para dificultar. Então, muitos eventos não deu para dar continuidade por causa desses, né, dessa burocracia, tinha que ser uma coisa mais, quem sabe até voltar a ser regional como era, né? Cada local tem a sua demanda, então ali, né, integrar mais os coletivos nos seus territórios, né? Aqui na região, no Dona Marta, em vários lugares tem coletivos de folguetos, de Festa do Divino, aí em Jacarepaguá, na Sertão Carioca, né, tem vários coletivos também que fazem a Festa do Divino, tem Cavalo Marinho, Boi, Jongo. A gente tem muita coisa, né? Muita coisa. O Rio de Janeiro também não é só carnaval, bloco de rua, enfim, teatro, música, não. A gente tem esses núcleos de resistência cultural que a gente tem que estar ligado neles e tentar construir algumas coisas para dar mais oportunidade para essa galera, né? Principalmente agora, pós-pandemia, essa galera essa galera até consegue, em alguns editais, né, Sesc, enfim, alguns lugares que usam, né, em algumas determinadas festivais que esses lugares proporcionam. Mas a galera está passando certa dificuldade aí com essa questão da pandemia. Só isso mesmo, galera. Muito, muito obrigado. Te ouvir, Lencinho. Levantou pontos assim muito, muito importantes para a gente refletir, né? Como a gente vai ter que agir para continuar promovendo cultura, né? A gente vai ter eleição, a gestão deve mudar, agora com todo esse escândalo envolvendo a atual gestão, né? A gente já sabe muitas coisas que já vinham acontecendo, principalmente ligada à questão da cultura, né? E muita coisa vai mudar e espero que mude para melhor, né? Que a gente vai voltando ao normal aí com cautela, reaprendendo e dando valor a todo profissional da cultura. Desde o senhor que fica no banheiro de uma casa de espetáculo, até aquele artista principal que está de crooner naquele momento, do mestre de cerimônia, do bilheteiro, da galera que vai fazer todo o recolhimento do resíduo sólido para levar para reciclagem. É uma gama de coisas, né? Um evento cultural é uma coisa assim que a pessoa que vai ali, paga o ingresso, depois vai embora, não tem noção de quantas famílias estão envolvidas, né, na folha de pagamento daquele borderô que vai ser gerado, enfim, e toda uma gestão que tem por trás. Aí, muito obrigado aí, um grande abraço para todos que nos ouviram aí, para todas. Cinco, mais uma vez, obrigado aí por me chamar a participar da quarentena ecossocialista e libertária. Lencinho, um grande prazer, irmãozão de longa data. Serginho, a gente que te agradece não só pela tua participação aqui, mas também você ter articulado essa nossa conversa hoje, ter organizado para ela acontecer. Valeu mesmo. Lencinho, te agradeço mais uma vez. Passa a palavra aí para você se despedir também. Bom, primeiramente agradeço aí o Serginho pela ponte, Renato Cinco, pela oportunidade da gente conversar, porque é uma conversa sempre boa, agradável, e eu acho que a gente olhou aqui para frente. E esse convite que eu faço aí para todo mundo, para todos e todas que estão ouvindo aí, vendo a gente, olhar para frente, mas olhar para frente não se esquecer os erros do passado, mas faça uma reflexão, quanto a cultura teve do seu lado nessa pandemia aí, nesse momento que a gente está vivendo, e quanto você pode fortalecer mais ela. Como eu falei, cultura tem diferentes aspectos, sabe? Cultura, você está ajudando aquele seu amigo aí que faz uma live, que está lá com um chapeuzinho de lá virtual, vai lá e dá, fortalece. Mas também você ajuda compartilhando, abrindo espaço. Eu acho que a gente às vezes gasta muita energia compartilhando assim, olha que absurdo que aquele cara fez de novo, olha isso que ele falou, olha que... Mas a gente pode gastar energia também mostrando os trabalhos que as pessoas estão desenvolvendo. Isso é apoiar. O Serginho falou, é certo mesmo. Ele falou aqui do Sertão Carioca, do Sertão aqui
de Jacarepaguá, essa galera que faz a folia do negócio do boi, os violeiros, que é só uma pequena amostra de como a gente vive numa cidade rica culturalmente e que a gente tem espaço para todo mundo. Agora, esse espaço ele nasce da nossa consciência, nossa valorização. A gente tem que ter políticas públicas para fortalecer, sim, os artistas novos e antigos, enfim, a movimentação da cultura, a formação de plateias, esse tipo de coisa. Eu não gosto muito quando os artistas falam assim, pô, eu fiz o show, meu amigo não veio. Seu amigo não tem que mesmo, não, ele tem que ter mais o que fazer. Agora, você tem que ter formação de público. A gente tem que pensar como é que forma público, como é que leva as pessoas a descobrirem esses artistas que existem e como é que essa cultura circula melhor. A gente tem vários problemas para conversar. Distribuição, circulação, como os espaços vão reagir na volta aí pós-pandemia, como os cavalos, como tudo isso vai se dar. A gente está aqui disposto a conversar. Agora, a gente já começa dando passo, respeitando e olhando com mais carinho diariamente para a cultura. Seja até para aquele moleque lá, que você vai passar no sinal e vai estar no ponto de ônibus, no sinal fazendo a bolinha, pô, eu sei que você tem R$2 ali, vai ali e fortalece o moleque, sabe? Você faz muita diferença quando você olha com atenção para a cultura. Quando você chega ali, você diz, não cai naquela conversa do Trivela que palmas paga o artista. Claro, palmas faz parte, sorriso faz parte. O chegar ali a falar algo apresentado faz parte. Mas é uma complexa que me dá muito prazer de falar sobre. Mas me dá muito prazer ainda de ver ela acontecendo, de ver a nossa sociedade brilhando culturalmente. Como espectador, mas sim, como o Cico ressaltou, também como protagonista, fazendo, participando, interagindo. E outra coisa, nunca esqueço, a cultura é livre, sabe? Se vão inventar um blocódromo, não sei aonde, você sempre vai ter o direito de juntar seus 4, 5 amigos, pegar seus instrumentos, parar numa calçada e fazer seu som. Porque esse é um direito que te permite, porque a cidade é sua. Aliás, a cidade é nossa. Tá? Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para todos. Muito obrigado pelo convite, que a gente siga sempre podendo dialogar e criar novas perspectivas, melhores perspectivas para a sociedade. Valeu, Leicinho. Quero te agradecer muito. Só quero dizer o seguinte, que gravar esse programa aqui me deixou com mais saudades ainda, né, do Leicinho, do Serginho, do circo voador das ruas do Rio de Janeiro, né, de toda essa cultura fantástica que o Rio de Janeiro produz. Então, pessoal, agradecer muito ao Leicinho, ao Serginho e pedir para você, né, que gostou do papo, para ajudar compartilhando, né, para que essa mensagem chegue para mais pessoas, né? E aí, concordando com o apelo do Leicinho, né? Vamos compartilhar mais o que a gente concorda, compartilhar mais os nossos, né? De repente, a gente podia estabelecer umas metas individuais. Para cada porrada que eu vou dar nos dele, eu vou compartilhar 10 dos nossos, né? Então, pessoal, obrigado e até a próxima quarentena ecossocialista e libertária.